Irmãos queridos, que a misericórdia divina uma vez mais nos envolva a todos e que possamos dar cabo da tarefa que nos foi delegada, inspirada no primeiro plano, de mais uma vez materializar o nosso projeto tão importante. Essa é a sua terceira edição, Família e Educação dos Filhos. É um projeto vinculado ao DIGE da Regional, que após iniciarmos aqui na nossa CEPAL, ele vai viajar na área da nossa regional. Nós estamos apenas chamando a atenção para o projeto, porque em seguida, bimestralmente até dezembro, sempre nas terças-feiras, nós temos um calendário. Mais 5 damas queridas vão trabalhar então o projeto, com temas específicos até dia 8 de dezembro, quando nós encerraremos neste ano. Ano passado, por razões que fugiu à nossa competência, não foi possível instalar o projeto, mas esse ano os benfeitores nos provocaram no bom sentido e a partir de agora nós estamos dando início então a esse projeto que realmente é uma dádiva na nossa vida, uma proposta muito interessante para aqueles que temos a competência de educarmos, reeducarmos espíritos imortais na sua fase mais favorável. Daqui a pouco mais, às 20 horas, nós vamos projetar aqui um DVD da professora doutora Sandra Borba, uma emérita educadora no nosso movimento espírita, uma homenagem do nosso grupo de estudo, o Evangelho Psicológico, exatamente também a esse projeto que está nascendo agora, porque depois as nossas mestras queridas que vão trabalhar as outras 5 etapas também se fundamentarão nesse trabalho da professora Sandra Borba. Vamos projetar aqui hoje, nesse mesmo espaço, às 20 horas, dentro do nosso programa de estudo. Minha Família, o Mundo e Eu é uma obra extraordinária publicada pelo benfeitor Camilo em 2011, pelas mãos abençoadas do nosso formador doutrinário, José Raul Teixeira. E nós vamos também fazer uma ponte com o Evangelho de Jesus, o mais belo poema de esperanças e consolações que se tem notícia. Família, muito importante, para nós. Vamos trabalhar o tempo inteiro esta temática. Família, para que possamos atingir os nossos objetivos, nós vamos seguir esse caminho, que é realmente iluminativo, ascensional. A principal tarefa do ser humano, a dificuldade e a dor acentuada no tempo da devolução. Hoje vamos entender o que é tempo de devolução. Lar, por incrível que pareça, parece paradoxal, mas é reunião de opostos sui generis, fundamentado, obviamente, nas lições crísticas. Criança, uma consciência que desabrocha. O terapeuta por excelência que atende qualquer paciente em todos os momentos. E faremos algumas considerações finais. A primeira coisa que nos chama a atenção, e não poderia ser diferente, nenhum expositor que se preza dentro do movimento espírita pode deixar de partir do livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos. O que é que encontramos sobre estas coisas na nossa obra básica, obra fundamental, que ilumina nossas consciências desde 1857? Allan Kardec, na conclusão 8ª do livro, diz para nós: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo enviado para fazer lembrada a sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os espíritos, os desencarnados, a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a esquecem para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. Por que não? Por que não? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhes normas? Nem pensar.
Quem nos diz que, como afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar adiantamento? Quem pode dizer que não? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Nós estamos falando há 158 anos à retaguarda, né? Isso foi posto então na conclusão do Livro dos Espíritos, na 8ª. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Como nós interpretamos equivocadamente estas questões, né? Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, também às crianças, né? Mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Continua, meus queridos, continua. O infortúnio continua desconhecendo a esperança na sociedade humana, em dias atuais. Vamos provar isso. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. E atiremos a primeira pedra quem não está incluso aqui, né? Muitas vezes aparentamos uma coisa, uma imagem que projetamos na sociedade, mas vivemos outra completamente diversa. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade. Embora essas crianças que estão chegando agora estão nos deixando sem cabelo, aqueles que nos restam, né? Que se exerce em torno dela e por ela. Meus bem-amados, são chegados tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdade. Vamos ver já quem é que está falando isso. Ensinar-vos-emos, os benfeitores da humanidade, o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, Allan Kardec, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. No capítulo 6, no Cristo Consolador do Evangelho, o Espírito Verdade chega a dizer: estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Só que a gente às vezes não está assimilando como deveria. Esta colocação é de João Evangelista, 1863, em Paris, e que consta do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18. Não estranhe, porque tudo isso vai fazer sentido quando nós amarrarmos essa situação. Premissa primeira: o nosso ajustamento no mundo. Não tem jeito, né? Nós estamos no mundo. Nós só não somos do mundo, mas nós vamos ter que nos ajustar. Desse limão, nós vamos ter que fazer uma limonada. Temos que entender isso, né? A grande família terrena, meus irmãos, é a humanidade. Nela obtemos as enxanchas, as oportunidades excelentes para que desenvolvamos as nossas humanas potencialidades com vistas à redenção que nos foi por Deus destinada. Virtudes, dons divinos, gradativamente dialogando com a sombra, iluminando-a, né? Muito embora as cenas patéticas que acompanhamos no dia a dia do mundo, nada obstante, as enfermidades sem remédio, os remédios que não chegam a tantos doentes desprovidos de apoio socioeconômico, é na Terra o ninho onde estamos operando significativa etapa da nossa evolução. Queiramos ou não, a encarnação nos é imposta para que cheguemos à perfeição. E além disso, uma parte substancial que nos toca nessa obra da criação. Mesmo quando nos exasperamos com inúmeros quadros de abandono e de injustiça em toda parte,
Ainda que ao testemunharmos o incremento da violência urbana, constatemos que ela se aninha em verdade no imo das desarvoradas criaturas humanas. Concluímos que é sobre o dorso planetário que nos cabe encontrar a maturidade moral de que sentimos falta, de modo que elaboremos os dias de fraternidade e de paz que sonhamos. Tarefa inadiável, retornarmos para casa daqui breves dias, mais dia, menos dia, em situação mais favorável. Ninguém veio a passeio no mundo físico. Uma encarnação existe por trás dela, um planejamento metódico, um avalizador, um grupo que se interessa por nós. E como é que a gente volta? Como é que nós enfrentamos isso no nosso retorno? Assistindo aos lastimáveis espetáculos patrocinados pela dantesca ignorância, nosso pior adversário, que invade os cenários mais respeitáveis do mundo, dando-nos conta da assintosa imposição do aventureirismo nos arraiais mais significativos da vida social, temos a certeza de que é no chão do mundo, aqui, que temos de plantar as sementes da nossa generosidade íncita e da nossa melhor inteligência, para que se alteiem as frontes do conhecimento e da responsabilidade, sob as quais todos acharão proteção e alento, e ajuntarão forças para se manterem no rumo da plenitude. Nosso codificador chega a dizer que se assim não fora, não há segurança nenhuma para nós, se nós não entendermos esse processo. E é verdade, né? Qualquer que seja a situação que vivenciemos, que assistamos ou de que tenhamos notícia no mundo, tanto as situações felizes quanto as desventuradas, será imprescindível entender que estamos no educandário e no reformatório de que todos temos necessidade, até que logremos corrigir as tortuosidades do nosso caráter e incrementar as nossas ações positivas. Tem saída, tem saída. Não sairás de lá até que te quites o último, segundo Haroldo Dutra, lepto, 1/8 de centavos. Tem jeito, né? Deus, a força criadora, determinou que a sua obra resplandeça diante de si. Não aceita esboços imperfeitos. Quando nós tomamos ciência disso, a coisa fica complicada, né? Fica complicado, vamos ter que se esforçar. Erich Fromm, pensador, a principal tarefa do ser humano nesta vida é dar a luz a si mesmo. Isso é altamente intuitivo, nada contra a psicologia profunda, né? Exatamente. Mais um recortezinho para a gente pensar sobre ética e sobre caráter. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Maravilha! O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos caráter. Desde Moisés isso está escrito já. Não adulterarás. Se eu não adulterar, ninguém me pegava adulterando, eu era um cidadão acima de qualquer suspeita na sociedade mosaica. Aí vem o Cristo e a coisa ficou difícil, Ouviste o que foi dito aos antigos. Quando Jesus coloca isso, nós vamos ficar sem saída. Eu, porém, vos digo, se tu pensaste em adulterar com a mulher, tu já cometeste o crime, e a mulher com o homem e vice-versa. Aí a gente fica sem saída. O crime está no pensar, porque nos põe, nos rebaixa. É uma luta interior de ver que eu ainda estou pensando equivocadamente. Premissa segunda, em comparação com o mundo.
A nossa família biológica, meus irmãos, é a humanidade em miniatura. É uma micro-humanidade. Nela, na convivência entre algumas poucas pessoas, ou no bojo de algumas dezenas de criaturas, temos ocasião de travar contato e de conviver com os mais variados tipos humanos, desde os mais ignóbeis aos mais nobres caracteres. A gente vai ver como isso é verdade, como a doutrina trabalha isso muito bem. E agora há explicação racional sobre isso, né? Como no mundo temos em casa gente portadora de rara honestidade e gente desonesta até não mais poder. Será que é assim? Temos almas trabalhadoras, operosas, de grande espírito de serviço. Entretanto, o problema no Espiritismo é isso. Há também os que se mostram como representantes encarnados da preguiça e da má vontade no círculo familiar. Como no mundo, identificamos em nosso clã gente alegre e jovial, capaz de levar conforto e encantamento onde cheguem. A criatura chega e ilumina. Há outros que trazem sombra. Sem embargo, também temos os que são portadores de duras carrancas, que dão a impressão de que estão de mal com o mundo perenemente. Gente que não sorri e que é capaz de ver treva e lodo em tudo e em todos. Como no mundo, encontramos parentes que são modelo das virtudes acrisoladas e que têm sempre palavra de apoio, de harmonia e de incentivo ao bem. Por outro lado, temos consanguíneos que são a encarnação do vício, condenadores contumazes que jamais incentivam quem quer que seja, que nunca encontram uma única ocasião de dizer qualquer palavra de ternura ou de atenção para alguém no seu circuito parental. Claro que o clima psíquico nesse ambiente não é nada favorável, né? Não é nada favorável. Como no mundo, existem em nosso quadro familiar os que conseguiram, a custo de inauditas disciplinas, repetir, até conseguir, harmonizar suas expressões afetivas, por isso dão digno encaminhamento às suas energias genésicas. Há outros familiares que são verazes pilhas de sexo que carregam libidinosidade nos olhos, nos gestos, nos usos, nas brincadeiras e nas palavras, tendo em vista possuírem poluída a própria mente, conseguindo rebaixar tão importante manifestação da divindade na sua criação. Gradativamente nós vamos entender que essa força criadora, ela se sublima no espaço e no tempo. Como no mundo, vivemos com parentes que se mostram amigos prestativos, presentes e que fazem por onde manter benfazeja proximidade, sem nenhuma intervenção infeliz na vida dos demais. Mas temos que conviver também com outros que jamais comparecem para oferecer qualquer suporte ou cooperação, seja quando for, e que se mostram exploradores e oportunistas, pois quando aparecem no cenário dos familiares, quando dão sinal de vida, o que desejam em realidade é pedir, retirar, gozar, beneficiar-se dos familiares, assumindo a postura de verdadeiros sanguessugas, tão insensíveis quanto insensatos. Achei interessante essa expressão do benfeitor. Ele fala muito a nossa língua, realmente, né? Mas aqui está o culpado. Olha só, Jesus a causa das divisões. Mas está no Evangelho. Se nós interpretarmos equivocadamente, nós vamos dizer isso realmente. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aliás, nós temos uma exposição doutrinária a respeito só dessa espada, né? Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe, e aqui começou a encrenca, a nora à sua sogra. Aqui está, é um incendiário. Em outra parte ele diz que veio atear fogo na terra. É um incendiário. Em suma, vamos interpretar à luz da psicologia profunda, mas vamos ver que a gente quebra a cara. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares,
internos, orgulho e egoísmo, os dois maiores, e depois a ignorância sobre nós mesmos. Esses três adversários nos arrebentam e são nossos familiares. Bem como os externos, nós os arranjamos nas nossas existências à retaguarda e eles convivem conosco. Ainda bem que de vez em quando os benfeitores colocam um anjo junto, senão, né, aparece alguém do nosso círculo lá fora, um tio, alguém que vem nos ajudar, porque senão a gente se arrebenta de novo, né? Premissa terceira: razões para que estejamos aonde estamos. Este momento estava previsto para nós. Mas vamos ver como é verdade. Há necessidade, contudo, meus queridos, de que nos preparemos para viver no mundo, no seio da nossa família, contatando-a de algum modo, a fim de retirarmos proveito dessa relação, né? Enquanto estás a caminho com Ele, diz o Evangelho. O Criador não nos colocou por mero acaso nessa ou naquela vinculação genética. Vocês viram no slide primeiro, o meu netinho número 1. O benfeitor já me disse, cuida dele. O teu psiquismo está atrelado a ele. Vou deixar de ser Vanim, vou ser Lorenzi. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha família não é minha família biológica. A minha família é a humanidade, nós já vimos. Então nós temos que começar a entender essas coisas, né? Partimos desse núcleo biológico, mas a ideia é ir ampliando. Existe imponderáveis razão para que estejamos convivendo com quem convivemos. Entendamos que é no seio familiar onde o Criador nos situa para que aprendamos a conviver com nossos irmãos na macroscópica humanidade. É o que estamos falando, né? Então começa ali. Se a gente não conseguir conviver com 10, como é que nós vamos viver com bilhões? É fácil, né? Como Cristo deixou claro que aquele que não consegue ser fiel nas coisas mínimas, também não será nas coisas máximas. Cabe-nos aperfeiçoar nossos pensamentos e raciocínio na nossa micro-humanidade doméstica, para que consigamos no tempo atuar com proveito na ampla humanidade. A gente quer salvar o mundo e esquece de salvar o próprio mundo, o pequeno mundo que está convivendo. Importante é que consigamos identificar na relação com os nossos consanguíneos o que é que Deus espera de nós, o que é que devemos realizar nesse contexto para que se torne exitosa a nossa presente existência terrestre. Eu tenho contado aqui aos mais íntimos que há pouco tempo eu tinha um sonho recorrente, várias noites, chegava na dimensão espiritual e o nosso avalista com um livrão, olhando assim, na capa do livro, Vanim, histórico. Digo, ai meu Deus do céu. E ele folheia o livro, até uma hora que ele chega assim e diz assim para mim, espírita, hein? Aí eu acordo suando. Agora já passou, agora já entendi a mensagem, a coisa, mas é assim. Bom será, meus queridos, que não cultivemos animosidades. Sei que estou falando aqui muitas vezes para o deserto, meu praticamente, né? Bom será que não cultivemos animosidades, mágoas, desejos de vinganças ou plano de extorsão relativamente à nossa família. Pois na convivência no macromundo teremos de experimentar o quê? A lei do retorno. É cósmica, não tem como fugir dela. E veremos quanto é difícil e dolorido o tempo da devolução. Os dias do acerto de contas com a nossa própria consciência, que é que estamos conectados com a divindade, com a consciência cósmica. Por isso tudo é registrado, nada escapa. Melhor ainda será que não nos enredemos em atos desonrosos ou criminosos sob o manto da convivência familiar, uma vez que nada passará despercebido da nossa consciência, nem da dos nossos parceiros desafortunados.
Saibamos que o tempo da expiação reunir-nos-á para a indispensável reeducação. Então, se a gente pensa que vai fugir, bobagem. Quando vê, lá estamos nós de novo com um grau de dificuldade maior. Por mais complexo seja o nosso clã, por maiores sejam as limitações que apresentem, físicas, culturais, sociais ou morais, que busquemos entender que Deus não nos localizaria nele se não houvesse um grande programa renovador ou reeducativo para nós e para os nossos. Soberanamente bom, mas justo. Acho isso uma pérola, né? Uma pérola. Se desdenharmos a oportunidade ou se nos julgarmos superior e por isso nos tornarmos brutais, esnobes ou cruéis, saibamos que resgataremos o nosso absurdo no campo da grande humanidade, que é a nossa família ampliada. Sempre vai haver uma condição para nós nos ajustarmos. Porque muitas vezes as criaturas que são nossas vítimas nos perdoam, elas seguem em frente. Nós temos caso pessoal em nós mesmos, mas a consciência está ali nos atucanando. Você tem que ajustar isso, né? Premissa quarta, a justificativa para a presente proposição repetitiva, porque nós já conhecemos isso aqui, é mancheios, a gente já sabe. Todos aqueles que passamos pelo umbral da casa espírita é que temos condições de suportar essas coisas. Então, né? Diante dos planos de entidades infelizes, sombrias, que de longa data se empenham em desmontar onde e como puderem a constituição dos lares, a formação da família, e perante os continuados pedidos de orientação, de amparo e de sustentação que nos chegam de inumeráveis corações no planeta, é que nos animamos, o benfeitor Camilo, a entretecer algumas considerações. Olha o que ele diz, algumas considerações. 31 capítulos de iluminação. Aqui está a obra prima, publicada em 2011. 31 capítulos falando a nossa linguagem, né? 31. Que possam auxiliar-nos nos esforços para a compreensão dos laços familiares e para o melhor relacionamento possível no grupo doméstico. Ajuda sobremaneira. Ajuda, apoia, estimula, né? Está aqui à nossa disposição. Não há nessa proposição, diz o benfeitor, nenhum projeto original. Tampouco a palavra final sobre o rico e sempre oportuno tema: família, educação dos filhos, como é o da família, e a sua evangelização no viés da ciência do infinito. Pautamo-nos na observância dos conflitos e dos dramas que repontam na complexa quão divina instituição larária, núcleo onde o Pai Celeste reúne vítimas e algozes, olhem só, credores e devedores, amigos e inimigos, anjos tutelares e enfermos espirituais, para que rutile claridade e saúde nos campos onde havia doença e escuridão. Quando o benfeitor disse, nos lembramos de um livro, não sei se já viram falar, Paulo Estevão, não sei, alguém já viu falar desse livro? A gente tirou um recorte de lá para provar isso, porque Saulo de Tarso, além de perdeu a noiva porque ele mandou matar exatamente o irmão dela, a pedrada, Gesiel. Mas na dimensão espiritual a ideia é outra, né? Assim que ele tirou a vida de Estevão, Gesiel, sendo lapidado em praça pública, Estevão adotou Saulo como anjo de guarda. Digo, mas como é que pode uma coisa dessa? Mas é assim mesmo. E agora nós vamos ver como isso é verdade. Tirei de lá um recorte para mostrar. Olhem só, isso está no capítulo 10 do livro Ao Encontro do Mestre. Também sugiro que quem puder dar uma olhadinha nesses romances de Emmanuel, nós vamos ver que a gente se surpreende. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, a ex-noiva e o ex-cunhado que ele manda matar a pedrada.
beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, isso na dimensão espiritual. Paulo já tinha sido assassinado. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. Jesus estava presente. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: prestemos atenção, meus irmãos. Só nós temos essas preciosidades. Sim, Paulo, sê feliz. Beija a mão dos dois. Vem agora meus braços, imaginem só, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Então, meus queridos, não dá, tem que acertar logo. Tem que acertar logo esse negócio, porque senão, né? E assim unidos, ditosos os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. É uma obra-prima, realmente, quem quiser dar uma olhadinha em Paulo e Estevão. Fechado o parênteses, esperamos assim que estas despretensiosas reflexões consigam desvelar alguns ângulos antes vedados a muitos olhares e entendimentos, facultando uma tomada de maior consciência quanto ao valor e sentido da família. Instituição de origem divina. Pode fazer o que quiser, não adianta. Ela se ajusta e ela volta mais forte ainda, porque é instituição de origem divina. O que nos felicita, diz o benfeitor, particularmente na presente proposição, é prestar a nossa homenagem ao amigo incomparável que é Jesus. Nós estamos falando do Evangelho dele. O Cristo cósmico, esse anjo tutelar da família terrestre, que nos abriu as portas dessa morada sideral, a fim de que nos reuníssemos todos nós, os que estamos no corpo carnal ou fora dele, para treinarmos a fidelidade no grupo pequeno do lar, até que logremos elementos morais e intelectuais suficientes para vivermos com qualidade no seio da abençoada humanidade terrestre. Então, olha o objetivo fundamental. Aurir força, coragem. Aqui é fácil, a psicosfera favorável na casa espírita, nós poderíamos fazer aqui quase 100 tendas e não sairíamos mais da casa espírita. Mas a proposta não é essa. Nós temos que encarar a família e a sociedade. Aqui a força necessária e depois a nossa luta externa. Façamos assim a nossa parte e sigamos harmonizado para o grande futuro, onde nos aguarda e os nossos amores, o Pai Criador de braços abertos, sem sombra de dúvida, quando atingirmos a plenitude, a faixa da perfeição relativa. Esse é o prefácio desta obra, meus irmãos. Agora, por favor, deleitem-se. Tem mais 31 capítulos aqui dentro, um mais belo que o outro, né? Família, pensamento de Herculano Pires, está na sua obra Pedagogia Espírita. Diz ele para nós o seguinte: advertências. Os adultos sem amor não podem educar. Pelo contrário, deseducam. As crianças necessitam de afeto, de carinho, de atenção. A natureza humana é diferente da natureza animal. Não se pode nem se deve domesticar uma criança como se fosse um cachorrinho, domá-la como se fosse um potro. Cada criança é uma inteligência despertando para a vida. E mais do que isso, é uma consciência que desabrocha. Essa inteligência e essa consciência precisam de aceitação e compreensão, pois do contrário se ressecam, tornam-se amargas, voltam-se para a rebeldia e a maldade, tornam-se cruéis. Nós sabemos, nós trabalhamos com adolescentes apenados todos os sábados, meninos de 11, 12 anos assassinos. Isso nos arrebenta por dentro. Onde foi que nós fracassamos? Onde foi que nós fracassamos? Os próprios animais não podem ser domesticados com violência. Imaginemos as crianças. Seria um contrassenso
diz ainda Herculano, na era do Espírito, convertermos os nossos filhos em órfãos entregue a si mesmos, ao invés de vigiá-los, descobrir-lhe os maus pendores, corrigir-lhes as arestas morais e orientá-los para o futuro. Que fizeste dos filhos que coloquei sobre vossa guarda, isso não será cobrado. Porque se foi, é porque temos condições para tal. A educação, portanto, se torna uma exigência da civilização do espírito que já está surgindo nesta fase de transição. Se os espíritas não compreenderem isso, serão substituídos por trabalhadores da última hora, como aconteceu aos israelitas do tempo de Jesus, que continuam ainda hoje encravados no passado. Substituição por alguém mais competente, não? O espírito e o tempo. Família. A educação antiga, meus irmãos, era uma forma de domesticação. A educação moderna, a partir de Rousseau, vamos mais para trás ainda, Comênios, Jan Amos Comênios, Rousseau, Pestalozzi, é uma forma de compreensão. O seu princípio básico não é a liberalidade, mas a compreensão da criança como um ser em desenvolvimento. O seu objetivo não é o abandono da criança a si mesma, e sim o cultivo paciente da criança para que possa crescer sadia no corpo e no espírito. Os maus juízos sobre a nova educação provêm do seu desconhecimento pelos pais e pelos mestres, muitos dos quais não possuem aptidão para educar. Tratai de observar o seu pequeno desde o berço, as suas tendências. E agora que nós já estamos sabendo do caráter daquele que chega pelo desejo da mãe, olha onde é que a coisa está. Já dá para traçar um perfil, já há uma ciência estudando isso, né? Piaget, um recorte interessante, diz esse mestre educador que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. Estão aí, estão no nosso meio essas criaturas. Lá em casa nós temos uma chamada Aninha Terremoto. Nunca vi coisa impressionante. Um aninho ela já conseguiu quebrar a perninha dela. Tá bem, já tá, melhorou, já foi, já tocou, essa já foi. Digo, meu Deus, o que é isso, né? Então estão chegando, mas precisam realmente do limite necessário. Agora, a inteligência é assustadora, mas estava previsto essas coisas, né? A figura evangélica de Jesus, meus queridos, é recortada em traços fortes e viris. Sua coragem de encarnar-se na terra para enfrentar os poderes do mundo como homem, como personalidade, sua audácia na condenação dos poderosos do tempo, sem recorrer a sofismas, sua bravura ao entregar-se para o sacrifício da cruz, para ensinar aos homens a glória de morrer pela verdade, são lições que devemos aprender se quisermos nos fazer dignos de seguir. O Centro Espírita, está lá na obra, o Centro Espírita do Herculano. Considerações finais. Até colocamos uma pergunta, será? Porque essa história vai continuar com as nossas damas queridas, né? Vamos pular o mês de março, a partir de abril, nós já vamos dar sequência a esse projeto, né? Serão lições valiosíssimas, nós não temos dúvida nenhuma. Vamos ter 2 recortes da obra magistral Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da benfeitora Joana de Ângeles, e um pequeno comentário também do nosso querido Maurício de Souza, né? Que não tem preconceito nenhum, por mais que tenha uma religião convencional, é uma alma realmente extraordinária, né? Nós já vamos ver isso. Diz a benfeitora querida que o enunciado de Jesus, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, é de significado relevante e essencial, ensinando que mesmo diante de leis injustas,
e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injunções negativas, porquanto na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo realmente, exceto a sabedoria da lei natural incerta na sua consciência. Enquanto eu esperava que a moça me desse o pão, estava pertinho do caixa, a outra dizendo: fulana chega aqui e me desestabiliza. Eu digo: se você tivesse estabilizada por dentro, ela não conseguiria. Ela ficou me olhando. Você permitiu que ela fez porque você está desestabilizado. Porque ninguém me desestabiliza. Tenta para ver se desestabiliza, se eu estiver bem por dentro. É isso que o Evangelho nos diz, né? E a gente sempre coloca a culpa nos outros. E como é que eu estou para que alguém me tire do sério? A visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial, com todo o respeito, torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo o método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Às vezes eu até quero reencarnar, mas os nossos avalistas dizem: não, você vai aguardar ainda. Nós temos que esperar que as conjunturas se ajustem. Não é bem assim, entendeu? Eu vou desejando reencarnar. É por isso que às vezes eu demoro para vir, às vezes eu venho mais rápido, porque há circunstâncias por trás disso, né? Além disso, enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. Então, muitas vezes o efeito é pior do que a causa, sem dúvida, né? E o fato. Aí está então o meu pequeno evangelho à disposição na nossa livraria, né? Escrito pelo nosso Maurício de Souza, uma obra-prima, meus queridos, interessantíssimo, né? Foi realmente fiel e um desenho então da Turma da Mônica, né? E aqui tem toda a história depois que a gente fica sabendo. É só botar lá no YouTube, isso aqui está tudo à disposição lá. Relaxamento reflexivo. No quartel onde eu servi por 31 anos, na pista de exercício tinha o repouso ativo. O que é o repouso ativo? Entre um exercício e outro, a gente fica pulando. Uma maravilha. E aqui alguma coisinha para nós relaxar um pouco depois dessa história toda, né? Eu não sei se isso aqui vocês já ouviram, mas são frases que a gente escutou das nossas mamães, né? Leva uma blusa que vai esfriar. Já ouvimos? Não fez mais do que a sua obrigação. Isso eu achei interessante. Você é igual ao seu pai. A gente nunca viu isso, né? Vou contar até 10. Meu Deus. Aí eu me lembro do chinelo pedagógico. Mas beleza. Lava essa louça. Escova os dentes. Penteia o cabelo. Arruma a sua cama. Pede para o seu pai. Ó, tá vendo? Não assista a televisão de perto, senão você vai ficar vesgo. Essa é interessante. Tomar sorvete com dor de garganta faz mal. Pode. Comer chocolate dá espinha. Olha só. Leva o guarda-chuva que vai chover. Já viram essa? Não? Meu Deus. Desliga esse computador que amanhã você acorda cedo, né? Quando chegar, me liga. Essa é maravilhosa. Monitoramento, né? Não tenha dúvida. Não aceite bebidas de ninguém. Um dia você vai ter filhos iguaizinho a você e vai ver o quanto eu sofro. Maravilha. Está pensando que está falando com quem? Não sou esses amiguinhos, não, né? Vem comer que está esfriando. Outra interessante. Quando você for dono do seu nariz, você faz o que quiser, né? Tira o prato da mesa. Maravilha também, né?
Você anda saindo muito. Ficar em casa, estudar que é bom, nada. Né? Esqueceu? Como? Você só não esquece a cabeça porque ela está grudada. Maravilha. Abaixa esse volume. Isso eu estou fazendo agora. Não pode misturar manga com leite. Né? Não pode nadar ou entrar na piscina depois de comer porque dá congestão. Não tira a casca da maçã, que a vitamina está na casca. Come só mais um pouquinho. Né? Não pode abrir a geladeira descalço com o cabelo molhado. Então, relaxamento para nós, né? Fechou o relaxamento, seguimos aqui com a conclusão do nosso assunto. Meus queridos, quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. Ele escreveu isso. Ele disse e escreveram isso que ele disse. Né? Ele fez. Jesus foi o único mestre maior que veio até nós, que realmente viveu o que pregou. E quando um homem alcança Jesus, não se detém. Isso aqui é para Ariana Carvalho. Pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Todo esse sacrifício por nada, né? Oportunidade há, basta que queira. Oportunidade há. O nosso livro, algum recorte e o slide final dizendo para nós: é emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender quaisquer paciente em todos os momentos, desde que, olha o problema no Espiritismo, desde que lhe permitam ou faculte adentrar na casa do coração e recebam nos tugúrios de sofrimento onde se refugiam, qualquer lugar, seja na mansão, seja na favela. Assim regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos, meus queridos, não necessitam de médico, né? Aqueles que se acham, obviamente, são. Meus netinhos queridos, aí está o do meio, ao qual eu tenho meu psiquismo vinculado a ele, né? Vou tratá-lo muito mais ainda, obviamente. Todos, amo a todos, mas esse tem um caráter especial, obviamente, né? Esperando do fundo do nosso coração termos conversado, nossa linguagem ter sido compreendida, porque é fundamental que repensemos nestas coisas. Aguardemos mais os meses seguintes, porque esta conversa vai realmente continuar olho no olho, trazendo-nos informações importantíssimas sobre a família e a educação dos filhos. De nossa parte, do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão pelo carinho que recebemos, tanto da parte encarnada quanto desencarnada. Muita paz.